eu acho que já deu para entender algumas coisinhas importantes dessa dinâmica que vocês têm, né? Eu acho que talvez fique bastante fácil de entender que a gente precisa estudar para ser pai e mãe, né? E que se a gente estudar, a gente vai ter muito mais resultado, tanto a curto prazo, como harmonia, tranquilidade maior nas relações, mais recursos para funcionar e conseguir resultados, sem virar toda hora um estresse, um escândalo, uma choradeira, né? E tanto a longo prazo também, porque a gente vai ter pessoas com mais autoestima, com mais autoconfiança, muito mais, né, inteiras, que vão procurar coaching e psicólogo para serem ainda melhores, não para fazer remendo igual a gente. A gente vai procurar essas coisas para fazer remendo, porque a gente foi tudo dilacerado no processo de educação, sabe? A gente ficou com as marcas muito profundas de algumas coisas, né? E talvez a gente hoje veja crescer aí absurdamente o número de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e essas coisas todas, porque justamente a gente fala que tá tudo bem, mas não tá. Essas coisas deixaram marcas. Eu tive que dizer 100% de sim para o outro, que é a obediência, e para isso eu disse 100% de não para mim, porque dizer 100% de sim para o outro é dizer 100% de não para si, sabe? É se anular completamente e seguir exatamente o que o outro quer. E talvez a gente viveu isso, porque eram os tempos que eram, e os pais nossos também não têm culpa, fizeram o melhor que podiam fazer dentro das condições que tinham. Boa pergunta. É o seguinte, eu como pessoa adulta, eu, Isa, não assisto TV. Parei, né? Tem muito tempo. Desde que eu tive meu filho, eu parei de assistir TV, né? Isso, eu parei por algumas razões, assim, né? Primeiro porque eu comecei a perceber que aquilo me consumia um tempo enorme, que quando eu assistia TV eu não lia. Se eu estava assistindo uma novela, uma coisa sequencial, a minha leitura... tá? E eu não aprendia tanto na TV quanto eu aprendia nos livros. Então eu meio que achei que não valia muito a pena. Depois tive um menino, né? E nesse processo comecei a perceber que assim, novela, jornal, não é adequado para criança. Porque só bobagem, sexualização precoce, notícia ruim, violência, medo, raiva, tristeza. É só isso que a gente coloca para dentro, né? Outra coisa também importante, a gente começa a ver na TV um mundo ideal que a gente se compara e a gente sempre se sente insatisfeito. A gente tá sempre gordo, a gente tá sempre pobre, a gente nunca tá à altura daquilo que se coloca ali, sabe? E é tão desnecessário você viver insatisfeito, né? A insatisfação positiva de querer sempre mais é boa, mas você pode ter isso de muitas outras formas, né? Então, assim, de fato, o que me agrega enquanto pessoa? O que me evolui enquanto ser humano? Muito pouco, ou quase nada. Então, parei, né? Vi algumas matérias também, alguns artigos falando sobre a nocividade de assistir jornais diariamente, né? Então eu parei completamente. Hoje em dia você não precisa de jornal para estar atualizado. Se você tem Facebook, YouTube, Instagram e qualquer coisa, você não né? WhatsApp, você vai ficar sabendo o que está acontecendo. Você não tem como não ficar sabendo. Você até queria não ficar sabendo. E sempre sabe, né? Comecei falando de mim, vou falar da criança, tá? Para criança, quando ela assiste TV, ela se desconecta, ela fica igual um zumbizinho, ela fica assim, hipnotiza, né? Então, assim, quanto mais tempo de desconexão interna de mim mesma, né? Menos autoconhecimento, menos humanismo. Hoje, depois eu tenho que fazer curso de humanização. Já ouviu falar curso de humanização no atendimento? Humanização, não sei no que. Curso para voltar a ser humano. Então nós viramos o quê, meu Deus? Né? Então a gente diz zumbi, monstro, viramos bicho. Bicho não, que bicho é bom. Né? Bicho não tá, bicho é conectado. Então, a gente precisa ver o que nós estamos fazendo, né? Outra coisa, eu sou totalmente contra, absolutamente 100% contra? Não, isso não é verdade, porque a gente tem na nossa cultura uma mente dualista, que se a pessoa fala alguma coisa sobre TV no sentido contrário, eu já jogo ela para o extremo oposto dizendo que ela é absolutamente contra aquilo. Isso não é verdade, tá? Entre o 100% e o 0% existem, né, muitas outras opções, tá? Eu uso a TV com a minha criança como recurso. Tá? Recurso. O que é como recurso? Primeiro, não é diário, não faz parte da rotina. Segundo, é quando preciso, é quando necessário. Eu vou dar alguns exemplos. Eu estou numa semana de TPM
e eu tenho um trabalho violento que eu preciso terminar agora, ou simplesmente eu sei que se eu for interagir não vai ser legal, eu não vou dar conta, porque eu não estou bem, estou num dia que eu não estou me sentindo bem. Esse é o dia de pôr um filme na TV e interagir menos, porque é um recurso que eu tenho, tá? Isso se, né, eu não conseguir mudar para uma casa de condomínio igual eu me mudei e o moleque não puder sair para brincar lá fora, que aí é melhor dos mundos, né? Com 3 ainda é um pouco cedo, talvez vocês tenham que acompanhar, mas a partir dos 4 anos já consegue ir sozinho, você só ficar olhando de longe, é maravilhoso, tá? E aí você consegue ter ainda um outro recurso melhor do que a TV, para não ficar o seu tempo inteiro interagindo com ele, no momento que você não está muito legal. Outra coisa, jogos de celular ou filmes de celular. Tô no avião, já fiz brincadeira, já levei uma coisa para pintar, para rabiscar, já levei, fiz outras alternativas, já comeu alguma coisa, mas pô, o voo ainda tá, eu moro em Fortaleza, gente, Fortaleza, São Paulo, 3 horas e meia de voo. Pega um joguinho, bicho, joga um pouquinho, passa o tempo, né? Isso que é o sentido do passatempo, e não perde tempo, porque tem gente que tá usando, perde tempo e não passa tempo. Tá? Em tempo que eu poderia estar desenvolvendo a criança, tempo que eu poderia estar envolvendo a criança nas atividades domésticas, criando um vínculo com ela, enfim, tempo que eu poderia estar fazendo muitas outras coisas e eu tô lá perdendo vida, tempo, desenvolvimento, obstaculizando o desenvolvimento da criança, botando ela na frente da TV. Ou agora ela mesma indo sozinha, porque eu já acostumei, que pode ser muito pior, certo? Então, como recurso, aprecie com moderação, escolhendo os programas, evitando o consumismo, grava no pendrive, põe sem propaganda, sabe essas coisas assim? Aí, como recurso, eu acho que é ok, faz parte da vida. Também não quero alienar ninguém, não precisa ficar sem TV nunca, né? Não precisa ficar sem PlayStation nunca, não precisa ficar sem joguinho de celular nunca, sem canal de YouTube nunca, não. É só tomar cuidado para isso não virar o sempre, porque aí, de novo, a gente vai do nunca pro sempre. Né? Então não ser extremos, a gente usar mesmo consciente, sabendo o que está fazendo, percebendo os efeitos que isso causa, percebendo as consequências que isso traz, observando a criança, vendo se ela fica agitada ou não, vendo se ela, sabe, se ela está desenvolvendo concentração ou não, enfim, esse monte de coisa importante também.